Agora nós vamos falar com ele, que é empresário, bem conceituado, diga-se de passagem, muito bem conceituado em Maringá, mas que descobrimos, né? Na verdade, as pessoas já sabem, os amigos já sabem, muita gente já sabe, mas o que é interessante é essa face dele, que além de ser um empresário bem-sucedido, também é um poeta. Onde que trabalhar com números, trabalhar nessa sociedade assim eminentemente capitalista, né, dá lugar e brecha para a poesia, Gilmar. Muito bacana o seu trabalho, prazer ter você em nosso programa. Obrigado pelo convite, muito legal estar aqui com você. A gente não é empresário o dia inteiro, né? E a poesia é um hobby que eu tenho desde sempre gostei de música. E, na verdade, esse é o segundo livro. Então já temos o primeiro livro, que chama Trapezista, esse livro chama-se Carmesim, e ele é o resultado de 2 anos, 3 anos de trabalho, que a poesia a gente faz aos poucos, né? Refaz, deleta, faz de novo, joga fora, refaz. Então é um trabalho de lapidação, na verdade, de palavras. Então esse é o resultado. E você é engenheiro também? Sou engenheiro. Puxa, mas é muito interessante, né? A pessoa ter, assim, uma mente matemática, né? Bem assim, e gostar de poesia. Você sempre gostou de poesia? Você sempre foi leitor de poesia? Como que é? Porque quem escreve lê também, né? Aliás, não dá para escrever sem ler. Então, eu particularmente, eu só consigo escrever se eu estou lendo alguma coisa. Eu sou um consumidor bastante ávido de poesias, leio bastante, gosto de ler. Gosto de estudar e é um hobby meu que eu tenho desde sempre, na verdade. Esse livro foi com a inspiração do Paulo Ridolfi, que é o artista que ilustra junto com a sua mulher muitas páginas do livro. Então as aquarelas da Cristina, os desenhos do Paulo, que na realidade me inspiraram e a gente conseguiu fazer um livro de mesa, um livro que, na verdade, não tem começo, não tem meio nem fim, como qualquer livro de poesia. E ele realmente é um livro que para se degustar com os olhos também, né? Sim, é um livro de cabeceira, na verdade, de coffee table book, na verdade. Lindo, lindo, gente. É um prazer, não só para a leitura em si do próprio poema, né? Mas, assim, pelo apelo visual. Muito lindo mesmo. Bom, quase, na verdade, é uma obra de arte, né? Você teve a participação dos artistas plásticos, né? E trabalhar com palavras realmente é um desafio, é uma obra de arte. Você acha que industrializar o hobby, eu acho que você é privilegiado, porque poucas pessoas conseguem isso no Brasil, você fazer o que você gosta e colocar isso no mercado. É verdade. Né? É verdade, a gente tem a condição de produzir o livro sem uma preocupação comercial, é um livro apresentado, poucos exemplares estão à venda, a maioria são dados com o maior carinho, então é realmente uma dádiva não precisar viver disso. É um mercado inglório, né? E sem dizer que a literatura já é um mercado difícil. Dificílimo. Né? A arte é difícil no Brasil. Agora, poesia, então, eu imagino assim que tem um público ainda mais restrito, não é? Muito mais restrito. O consumo é muito pequeno. Na verdade, são muito poucas pessoas que compram um livro de poesia e que gostam e que realmente consomem. Então, é um privilégio poder colocar um livro desse no mercado. E colocar um livro no mercado também tem a sua face que é positiva, que você realiza um desejo, né? Um afã de colocar alguma coisa no mercado. Por outro lado, você coloca a cara a tapa, porque existem todas as críticas, né? E, na verdade, os amigos elogiam e os críticos criticam. E tem que criticar mesmo, porque a gente possa crescer como artista, na verdade, né? Você não teve medo da crítica? Não ficou assim, hesitante? Porque é um filho, quando a gente produz um livro, é como se fosse um filho que viesse à luz, né? Daí receber uma crítica, como que é receber crítica no seu trabalho? Eu quando a crítica é construtiva, eu gosto bastante. Quando é negativa, a gente vai dormir meio chateado, mas a crítica é construtiva para que a gente possa elevar o nível, porque, na verdade, isso é um aprendizado e eu acho que todo livro vai ficando melhor que o outro. Não que você goste mais, mas você vai se apurando melhor tecnicamente, né? Então toda crítica é importante, mesmo também na direção que a gente vai escolher. Porque a gente começa a escrever
seguindo os passos de uma outra pessoa, de um outro artista, de um outro poeta, né? E você, na verdade, para você se realizar como artista, você tem que seguir o seu caminho próprio. Onde que está o caminho? Eu gosto de Manuel Bandeira, Manuel de Barros, mas eu não tenho que escrever igual os dois escrevem, né? Eu nem conseguiria, mas não tenho que imitá-los, eu tenho que tentar fazer uma coisa que seja específica a mim. Esse é o estilo do Gilmar ou não é o estilo do Gilmar? Então, é muito difícil, porque na minha visão quase tudo já foi inventado, já foi experimentado, e achar outro caminho, uma outra vertente é muito difícil. Então, eu acho que esse é o crescimento de todo artista que o artista tem que ter. Você falou que foi aprimorando o seu dom, né? A gente vai se aprimorando tecnicamente falando, enfim. Você notou alguma diferença do primeiro para o segundo livro? Eu notei. Na verdade, eu não queria fazer o mais do mesmo, né? Porque se você fizer uma coisa, repetir, depois vai repetindo. Então, teve uma mudança em alguma parte do estilo. No primeiro livro que eu tinha uma ideia de que o poema não precisava de pontuação, porque a própria colocação das palavras dentro da poesia, ela serviria como a vírgula, como ponto e vírgula. A cadência do verso. A cadência, né? Exatamente. Você não precisaria fazer isso. Eu só colocava a pontuação de exclamação ou interrogação, mas eu não achava que devia ser pontuado. Era uma opção minha na época. Esse livro já é totalmente pontuado. Eu acho que eu tenho que pôr de fato as pausas que são muito importantes na poesia e pontuar o ritmo. Algumas coisas. Não, mas isso é totalmente pontuado. Então, a primeira diferença é uma diferença de estilo bem grande que tem, e eu acho que esse é um livro muito mais maduro. Todo poeta se preocupa quando ele escreve alguma coisa, se a pessoa que vai ler vai entender o que você queria passar. Você tem essa preocupação mesmo? Em algum momento você pensou assim, se seria ou não entendido com a sua obra? Foi bom você tocar nesse ponto, porque é uma coisa importante no que eu penso de poesia. Eu acho que a poesia ela não deve ser complexa ao ponto da pessoa ter que meditar e fazer. A poesia, para mim, é uma coisa que ela tem que atingir a pessoa, e a pessoa, eu costumo falar de vestir o poema, que não em todos, evidentemente, mas algum poema ela vai ler e fala assim, puxa vida, parece que foi escrito para mim. Se identificar. Se identificar com aquele poema, puxa vida, isso aqui é para mim que foi escrito, esse poema aqui, acho que sou eu aqui dentro. Então, essa é a minha intuição. As pessoas acham que é autobiográfico, não é. Primeira coisa, não necessariamente aconteceu comigo. Algumas coisas aconteceram e é o que eu penso. Outras coisas vêm, que eu não sei de onde vem efetivamente, mas ou de uma coisa que eu li, ou de uma coisa que eu penso, ou de uma coisa que eu analisei, mas não é autobiográfico. E o segundo, eu acho que o poema tem que ser curto. Ele tem que ser no máximo uma página. Né? Porque poesia é difícil, é muito difícil. Então, como eu não quero escrever para poetas, porque tem poeta que escreve para poeta, porque daí é mais difícil. Eu não escrevo para poetas. Eu escrevo para a pessoa que gosta de poesia, vai ler, mas não necessariamente tem um conhecimento técnico da poesia ou vai analisar daquela maneira. Então é uma maneira diferente de pensar. São vertentes e de discussões que tem, de poetas que escrevem só para poetas. Então a obra dele vai ser examinada por outro poeta e vai falar, não, esse cara é o máximo e tal. Mas quando aquela obra cai no gosto do nas povo, pessoas comuns como nós, é difícil, uma poesia difícil, complicada e não é o que eu penso. Escrever para que pessoas comuns como a gente possam degustar essa poesia, apreciar o trabalho, né? Mas isso ou não até significa... criticar, né? Ou até criticar. Mas não significa que isso não tenha um viés técnico, um viés de trabalhar, de burilar as palavras, de pesquisar mesmo, né? Então acho que evidentemente tem. Gente, mas olha, é um trabalho muito bacana, e quem quiser conhecer o segundo livro, Gilmar Leal Santos, pode adquirir. Está vendo lá na livraria do Maringá Park Shopping, é um espaço do livro, então espero que gostem. Isso aí. Carmesim Gilmar Leal Santos, ali no Maringá Park, espaço do livro. Pode adquirir o seu, tem um lá esperando por você.